Então, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite da doutora Maria Ângela, sempre muito carinhoso. Vou tentar ser breve, objetiva, atender a todos. E também fiz uma aula, de certa forma, um pouquinho provocativa. Tá? Então, o que coube a mim é o que o patologista espera do mastologista. Então, primeiro eu resolvi inverter a pergunta. O que o mastologista espera do patologista hoje, né? Então, o mastologista precisa que o patologista faça um exame transoperatório de qualidade, precisão, tanto com cortes histológicos por congelação, avaliação de linfonodo sentinela, citologia. Aqui cabe um comentário de que tanto a citologia quanto o corte, isso é decisão do patologista, os resultados são os mesmos, tá? Além disso, ele tem que saber sobre um pouco da era genômica, o projeto Genoma Humano. O patologista tem que conhecer o trabalho clássico do Peru, que dividiu os cânceres em subtipos moleculares e todas as suas avaliações. Ele tem que entender um pouquinho dos testes genéticos, de como eles são feitos, que tipo de material a gente precisa, de bloco de parafina, como funciona um tissue microarray, para explicar. Ele tem que saber quais são os processos todos até a gente chegar em um desses resultados que as pacientes recebem com uma certa ansiedade. Ele tem que entender o gráfico, saber quem se beneficia de quimioterapia, quem não se beneficia de quimioterapia. Tem que saber das drogas novas que estão acontecendo. Tem que se atualizar, tem que ter... Aí é uma revisão que eu fiz até para uma outra aula, de todas as novidades em câncer de mama, enfim, receptor de androgênio, principalmente nas triplo negativas, né? Tem que saber das TILs, que é a novidade que vai ter que estar em breve nos laudos de anatomopatológicos, ainda não estão, né? Então, acredito que seja por aí o que o mastologista espera do patologista. E aí vem o que o patologista precisa para atender todas essas expectativas e demandas, tá? Então, o que o patologista precisa para conseguir todos esses resultados e devolver essas necessidades? Então, eu dividi em materiais, tá? Biópsias, ressecções pós-neoadjuvância e os exames complementares. Para isso, a gente precisa de dois conceitos gerais básicos. O primeiro é a fixação, tá? E aí eu vou realmente perder um tempo, porque ele é a base de tudo, tá? Então, a preservação de bioespécimes se baseia... Ela pode influenciar, né, na expressão gênica global, não interessa se seja biópsia ou peça cirúrgica, e o fixador universal é a formalina 10% tamponada. Tamponada quer dizer que ela fique num pH neutro. Tá? Então, quais são os fatores que influenciam na fixação? Temperatura, por exemplo, dia muito quente, a fixação vai ser mais rápida. Se a gente colocar o material numa estufa, ela vai fixar mais rápido. Tempo de fixação varia entre o fixador. Existem fixadores que são chamados fixadores mais rápidos, que, por exemplo, é o Boan, que é utilizado para biópsias de testículo, mas eles são menos comuns, são para coisas mais específicas. O ritmo de penetração, esse ritmo de penetração, ele depende do tecido, e no tecido, por exemplo, na mama, isso é bem variável, porque tem as mamas mais lipossubstituídas e as mais com mais fibrose, então isso varia também o tempo de fixação. Dimensões do espécime, e aí vem isso aqui são as diretrizes para a patologia, né? A gente não pode ter um espécime maior do que 4 milímetros para ter fixação adequada, tá? 4 milímetros. Então, volume, fixador, tecido, isso aqui é interessante, porque o ideal é 1:50, quer dizer, a gente tem que ter uma porção de qualquer coisa e 50 porções de formol, tá? Então, aqui... Prestem atenção aonde está indo uma mastectomia radical de uma paciente com uma mama grande, tá? E o pH, que é o que eu falei para vocês, essa questão do pH, ela é um pouco mais nova, o pH é muito importante, se a gente tem um formol muito ácido, a gente pode ter deterioração da qualidade da imunistoquímica, por exemplo. Então, aqui é um exemplo de um dos trabalhos que mostra a penetração do formol no fígado, tá? Então, esse vermelhinho é o cru, e a gente tem, depois de 4 horas, 1,6 milímetro fixado num caso de fígado, tá? Então, a gente
tem que respeitar esse termo de fixação. Se eu colocar um material assim, cru, para processar, esse material não serve depois para avaliação imunistoquímica e, às vezes, nem histológica. Então, às vezes, a pressa, nesses casos, é um tanto perigosa. Tá bem? Então, assim, cuidar principalmente com os procedimentos de sexta, né? Porque sexta vai ficar fechado até segunda-feira, né? Então, se vocês puderem cortar, clivar, colocar uma compressa por baixo, por cima, no meio, em qualquer lugar que ajude a esse formol penetrar. Prestem atenção no tamanho do saco que vocês estão colocando. O saco do laboratório é muito pequeno, não tem problema, dá um saco de lixo. Pode pôr no saco de lixo, ninguém se ofende. O importante é ter formol em quantidade adequada e que esse formol seja tamponado com um pH adequado, tá? Então, isso é uma coisa que não era muito cuidada. Então, se vocês puderem se certificar de que o formol que está sendo utilizado no hospital onde vocês trabalham seja tamponado de maneira que ele fique num pH neutro, isso é importante, principalmente por causa da questão da imunistoquímica, tá? Então, é melhor evitar que a circulante coloque um setor gigante num frasquinho muito pequenininho, tá? Se vocês puderem ajudar nisso, já estaremos fazendo uma patologia mamária melhor. Então, só para vocês terem ideia, isso aqui é a quantidade de DNA que se consegue num material de formol tamponado e o formol não tamponado. A gente consegue quase metade da quantidade de DNA. E a qualidade desse DNA também não é tão boa. Então, não adianta o patologista saber toda a avaliação do teste genético se ele tem um material que não é adequado para fazer isso. E aí, essa avaliação de teste genético, será que ela tem valor? Né? E outra coisa é a questão da antiguidade dessas amostras, né? Quanto mais passa o tempo, menos DNA de qualidade a gente consegue extrair. Tá? Então, os guidelines para o teste do HER2, que seria a nossa base, né? A gente precisa de materiais fixados em formalina, álcool não serve, e eles têm que ter, no mínimo, 6 horas de formol e não mais do que 48 horas de formol. Espécimes com menos de 6 horas têm assim, falha de fixação, então eles não vão ser tão adequados para a imunistoquímica, portanto, a pressa é inimiga da perfeição, mas atentem-se à sexta-feira, quando essa peça só for mexida na segunda. Então, o melhor é que, pelo menos, ela esteja adequadamente fixada, porque aí ela vai ser processada de segunda para terça, e aí a gente tem o limite das 48 horas e a gente pode começar a perder antigenicidade. Tá, mas o que vai acontecer com a imunistoquímica? O que mais acontece, eu acabei não colocando o slide aqui, mas o que mais acontece é uma perda da intensidade da expressão. Então, um receptor de estrogênio e progesterona, que poderia ser de intensidade forte, 3 cruzes no score de Allred, ele cai para 2, 1 cruz. A mesma coisa no CERB. Então, às vezes, a gente poderia ter pacientes com o CERB 3 cruzes de cara, e a gente acaba dando aquele 2 cruzes, vai para FISH, complementa, e aí consegue utilizar da droga, tá? Então, o outro conceito geral é o bloco de parafina, tá? O bloco de parafina é um material que vai ser processado e vai ser emblocado na parafina. Cada selinho desses aqui dá uma lâmina, tá bem? Então, a gente vai precisar da lâmina da histologia, da RE, RP, CERB, KI. É daqui que sai tudo isso. Daqui desse bloco também sai colorações, pesquisas de BAR, fungos, outras patologias infecciosas. Tá? Então, ele dá origem às lâminas de hematoxilina e eosina, todas as colorações especiais, imunistoquímica, FISH, CISH, e é dali também que se extrai o DNA para avaliação de material genético. Então, esse bloco de parafina, ele contém o material da cirurgia ou da biópsia, que deve estar conservado num formol adequadamente tamponado e num tempo adequado para que aquele bloco de parafina sirva para a gente fazer qualquer dessas avaliações com qualidade. Lembrando que, ao passar do tempo, esse material emblocado pode se extrair DNA. Assim, a Marinha Americana tem estudos brilhantes em patologia e eles extraem DNA de pacientes, enfim, os da guerra, né, de 50, 60, da Primeira e da Segunda Guerra, e eles conseguem material. Então,
O problema não é conseguir material, mas a questão é a qualidade, quanto tu vai demorar para extrair, quanto aquele teu gene específico vai estar amplificado adequadamente. A gente começa a perder qualidade. Então, lembrar que quanto mais recente essa amostra, melhor. Tá? Então, o bloco de parafina tem que ter uma parafina de qualidade e armazenada numa temperatura adequada, de maneira que a gente possa rastrear e buscar. Então, hoje, por lei, os laboratórios de patologia têm que manter as suas lâminas por 5 anos e seus blocos por 20 anos. A gente tem 50 no Instituto, porque o Instituto é antigo. Mas, então, vocês imaginem como é gerir esse arquivo e ter qualidade nesse arquivo para a gente buscar essas amostras. Tá? Então, isso é muito importante. Então, para revisão de lâmina, para imunistoquímica, para qualquer avaliação, lâmina só não serve. A gente precisa do bloco de parafina, tá bem? Então, vamos às biópsias. Quais são as informações que o patologista espera do mastologista nas biópsias? Sexo, porque a gente precisa definir as hipóteses, né? A mesma coisa com idade. Lateralidade é uma coisa bem importante, gera muita ansiedade nas pacientes, quando às vezes a gente recebe sem lateralidade e a paciente, mas será que o material era meu? Elas já começam já é um gatilho de negação, né, Lucy? Será que realmente aquele tumor é meu, né? História clínica, trauma, prótese, câncer de mama prévio. A prótese muito importante para os casos das mastites granulomatosas, para a gente ter certeza se aquilo ali não é silicone. Já nos aconteceu por questões de convênio, da gente ter que ligar para a paciente para perguntar, porque o médico era o pneumo que atendia, não tinha um nome de mastologista que a gente pudesse ligar. E a suspeita clínico-radiológica. Então, isso sempre fundamental para que a gente faça a avaliação adequada das biópsias. Aí, por que eu fiz o X no imunistoquímica complementar, sim ou não? Porque, lembra que eu falei que eram 4 milímetros para a gente ter uma fixação adequada? Então, o melhor material, o material mais nobre para a gente fazer a avaliação imunistoquímica de qualidade, por causa da qualidade, é o da biópsia. A peça cirúrgica, em termos de quantidade, ela é superior, a gente consegue mais material, mas a qualidade pode não ser tão boa. Então, assim, quando me perguntam qual que é o material que eu acho melhor, eu digo biópsia. Mas e quando é que a gente vai usar a peça? Bom, quando a gente está procurando um alvo, deu um triplo negativo na biópsia, vamos fazer na peça. Ela é hormônio, mas não está respondendo tão bem, vamos tentar o CERB na peça. Quando a gente não achou ainda todos os alvos possíveis, eu acho que a peça entra bem. Mas se a gente tiver um material de biópsia adequadamente fixado, ela é o melhor para a gente fazer essa avaliação. Tá? Então, as biópsias, a gente vai ter aqueles fragmentos que vão ser emblocados no bloco de parafina, e aí a gente vai ter esses filiformezinhos, que são os que a gente vai enxergar. A gente pode radiografar nos casos de suspeita de microcalcificações, pode medir nos casos de mamotomia, se a gente tiver um in situ, por exemplo. Isso tudo pode ser feito nas biópsias. Com relação às ressecções cirúrgicas. Tá? Então, e aí, história clínica, tá? E informações de lateralidade são fundamentais. Tá? Então, orientação e marcação, fundamental. Agulha, arpão, clips, alfinete, fios. Quanto mais, melhor. Nenhum patologista vai brigar porque vai ter um monte de alfinete na peça. Tá? Raio-X da peça, no caso de microcalcificações, isso é fundamental. A gente faz um trabalho muito melhor, muito melhor. É inigualável quando a gente tem um raio-X. A gente consegue ver exatamente onde estão as margens, a gente consegue definir onde estão as microcalcificações e a avaliação fica muito mais precisa. Tá? Tamanho da lesão, muito importante, e o resultado da biópsia para que a gente evite alguma discrepância, porque tem que lembrar que se a gente está vendo uma ressecção cirúrgica, a gente vai ter mais amostragem tumoral do que o patologista que viu a biópsia, então a gente pode gerar alguma discordância sem querer, porque ele viu um pedaço e nós estamos vendo o todo. Então, se a gente sabe que a informação de antes era diferente, bom, nós vamos avaliar e definir por que isso mudou. Tá? Então, assim, raio-X da peça, um clipe, agulha, os outros clipes, tudo que puder ajudar a definir aonde está essa lesão dentro do setor é muito bom. Tá? Marcação com fios, arpão. E o que a gente vai fazer com essa peça quando ela chega fixada no laboratório? Nós vamos pintar
cada laboratório tem o seu protocolo em termos de cores e vai pintando, e aí também depende um pouco do espécime. E aí nós vamos clivar no maior eixo dela e vamos avaliar todas essas superfícies de corte. Podemos radiografar quando a gente tem dificuldade de achar microcalcificações, por exemplo. E aqui a gente pode voltar nessas radiografias e medir quando a gente tem in situ, por exemplo, extensos, que às vezes a gente não enxerga essa lesão na macroscopia, quando a gente tem ela mapeada, que isso é feito de rotina em todas, não exatamente com raio-x, mas elas são todas assim mapeadas, a gente consegue medir de novo, remontar essa peça, tá? E aí esses fragmentos, então, vão para esses bloquinhos, que vão para a máquina de processamento, e quando a gente enxerga uma lesão facilmente visível, a gente vai medir essa lesão, vai cortar de novo, como a gente fez naquele ali, só que aí a gente vai focar nessa área de lesão que a gente está vendo e tentar mostrar ela com as suas margens de ressecção que sejam as mais próximas. Tá? Então, aqui uma peça cortada, nas suas dimensões, e aqui já num blocado em parafina e com a sua lâmina de espelho. Cada bloco de parafina gera uma lâmina de espelho, então, às vezes, a gente tem casos de mama com 50, 60 lâminas. E aí, quando a gente tem essas lâminas e a gente tem um tumor que a gente não enxergava, a gente pode, inclusive, remontar ele, baseado nesse mapeamento que a gente faz, e aí medir os tamanhos das lesões. Tá? A visualização das margens, isso é uma coisa que gera muita curiosidade, mas como é que vocês enxergam? E a doutora Gabriela estava falando com relação às margens de segurança por causa da oncoplastia. Já tem muitos grupos considerando que se não tem uma lesão na tinta, isso é uma margem livre, né? Então, assim, tem mastologistas que preferem 1 centímetro de segurança, meio centímetro, mas, assim, por definição já na patologia, se não tem tumor na tinta, a margem está livre. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, seria 0,5 de milímetro essa distância aqui. Mas é uma margem livre, a gente consegue identificar a lesão, essa rima de fibrose nesse caso aqui já o tecido mamário mais lipo-substituído e a tinta nanquim que a gente enxerga exatamente da cor que a gente pintou na macroscopia. E aí a gente vai ter o espelho do laudo, com o diagnóstico, a presença do in situ, os fatores prognósticos todos e a avaliação de imagens. Com relação às ressecções pós-neoadjuvância, tá? De novo, material, história clínica, e aí lateralidade, orientação, todas as coisas que a gente falou, mas assim, principalmente a evolução, tá? A neoadjuvância, a gente precisa saber que teve neoadjuvância, qual era o tamanho inicial dessa lesão, qual é o tamanho final e qual é a impressão clínico-radiológica. O radiologista acha que sobrou um pouquinho, na mão já não tem mais nada. Essa impressão para nós é muito importante, tá? Mas a gente precisa saber o tamanho inicial, não só o tamanho final, tá? Isso é fundamental, tá? Por quê? Porque quando a gente tem um tumor e ele sofre neoadjuvância, ele pode, de fato, diminuir concentricamente, mas ele pode virar uma pipoca, tá? E aí a gente pode ter, por exemplo, uma pipoca dessas um pouco maior, que seja que está todo mundo avaliando e dizendo, ó, está sobrando 2 centímetros, está sobrando 2 centímetros, mas eu ter focos em outras áreas, tá? Então, a avaliação de mama, seja setor, seja mastectomia pós-neoadjuvância, ela necessita da lesão, do tamanho da lesão inicial, tá? De onde nós partimos, tá? Então, de novo, a gente pode ter, quanto mais tiver radiologia da peça, ideia do que o radiologista pensou melhor, tá? O procedimento inicial vai ser o mesmo, nós vamos marcar, vamos pintar, vamos cortar, vamos avaliar fatia por fatia. Isso aqui é uma estação de trabalho de macroscopia nos Estados Unidos, mas é a mesma em São Paulo e é muito semelhante do que a gente faz aqui. A diferença é que lá eles têm, de fato, cabines que têm mais exaustão para os macroscopistas, tá? E aí, de novo, a gente vai botar fatia por fatia do lado, procurar se tem essa lesão, mas, às vezes, a gente tem um início que é um pouco maior e aí toda essa área ela vai ser avaliada, tá? Então, nós vamos medir
a área residual, mas nós precisamos saber quanto era o início, tá? Isso a gente pode fazer tanto nas fatias radiologicamente de espelho do que a gente tem, tá? Como no olho nos casos de tumores visíveis, tá? Isso, de novo, vai para bloco, tudo igual, mapeado, e vai gerar aquela lâmina de novo, e a gente, de novo, pode medir, tá? A avaliação de neoadjuvância na patologia, esse aqui é o primeiro estudo, e esse é o replicado no Brasil, foi feito na AC Camargo. Na época, eu até estava fazendo residência lá, quando esse estudo estava em andamento. Então, a gente fazia na prática, e a gente faz na prática em todos os casos da mesma maneira, tá? Então, a gente pega a área do leito tumoral, só que a gente precisa ter a medida do leito inicial, mais uma vez. Por quê? Porque a gente sabe o que é mama normal, a gente sabe o que é uma mama com efeito hormonal, a gente reconhece um leito tumoral, mesmo que ele seja sem nenhuma célula residual, assim como a gente consegue reconhecer o que é uma célula tumoral residual no meio do leito, tá? Cada um tem a sua histologia própria. Então, a ausência de neoplasia demanda a presença de leito tumoral para a gente ter certeza que ele foi removido. Só a ausência de neoplasia não basta. A gente tem que estar no leito tumoral, tá? Por isso, clipe, agulha, tudo que puder nos ajudar para a gente ter certeza de que a gente está no leito é ganho. Porque se a gente não tem esses dados, às vezes a gente tem que mandar um setor inteiro até achar o leito, porque às vezes ele não é mais palpável. E isso é uma coisa que a gente conversa muito, a gente tem um volume de mama muito grande, e com essa evolução da quimioterapia, cada vez menos a gente tem aquele leito fibrótico que a gente palpava e sentia que era leito tumoral. Agora não, ele não faz mais aquela fibrose, então a gente realmente não consegue mais palpar, perde totalmente na palpação essa área de leito tumoral, tá? Então, assim, isso a gente tem que conseguir reconhecer. Para isso, a gente tem que saber que a gente está na área do leito tumoral, tá? Então, a gente vai cortar e vai mapear toda a área da lesão, incluindo as suas margens, tá? Utilizando a medida inicial. Então, isso aqui é uma peça de mastectomia. Então, sintam-se, por favor, à vontade, principalmente nas cirurgias de sexta-feira, de fazer cortes, incisões aqui, paralelas. Todo mundo vai reconhecer que é uma incisão, ninguém vai achar que é uma margem assim, comprometida, que é alguma falha. Coloquem compressa, tudo isso ajuda na fixação. Tá? Uma mama desse tamanho, num saco com formol, não fixa. Não fixa. Ela sofre autólise, não adianta. Tá? Então, assim, vai ser pintada, e aí vai ser clivada, e aí aqui a gente tem uma aproximação, então a gente vê a área de tumor visível, mas a gente tem que mapear toda a área de fibrose. Então, isso aqui é uma foto do trabalho que a gente fez no AC Camargo, que a gente consegue, quer dizer, é difícil de ver, mas, enfim, aqui está o tumor, mas a área de leito era bem maior. Então, tudo isso aqui é mapeado e visto, tá? Então, para a gente avaliar, o que a gente faz? A gente corta aquela área e vai procurar células viáveis, porque elas podem ter diminuído simetricamente, tá pipoquinha, assim, ou fazer esses pequenos grupos. Assim como a gente pode ter células tumorais numa área de não fibrose. Por isso, a gente precisa da medida inicial. Tá? E aí, cada corte desse, na maior seção, vai ser avaliado, e cada corte vai ser definido com a sua quantidade de carga tumoral por ali. E aí, a gente soma todas e divide pelo número total de lâminas para ter a celularidade dessa área, tá? Pós-neoadjuvância. Então, a gente pode ter células escassas, como a gente pode ter nenhuma resposta, e aí ter assim, mar de células viáveis, né? Que a gente quase já não vê mais, tá? Então, essa aqui é a medida de todo o leito tumoral, aqui é a área que a gente consegue ver de tumor, de fato, residual, mas não exclui que aqui a gente possa ter 1 ou 2 focos de células neoplásicas, e isso altera completamente o prognóstico, tá? Então, a gente tem essas áreas mais fibróticas, e, às vezes, a gente vê a lesão bem definida. Dentro dessas áreas, o que a gente vai calcular, então, é a quantidade de células neoplásicas viáveis.
Depois disso, a gente joga nesse software, o MD Anderson Propcia, está na rede, então a gente precisa das informações do leito tumoral, a celularidade, a presença de in situ e a avaliação do linfonodo sentinela. Então, quando vocês fizerem neoadjuvância e, por alguma razão, não forem abordar esse linfonodo sentinela, relatem linfonodo sentinela, linfonodo negativo, ou linfonodo já era positivo. Se por alguma razão essa axila não vier junto, esse relato é importante, porque senão a gente não consegue obter a carga da neoplasia residual. Tá? Com relação aos exames complementares, revisões, colorações especiais, imunistoquímica, hibridizações, biologia molecular, lembrar que a gente precisa do bloco de parafina para todas elas, das informações clínicas para saber exatamente o que a gente vai pesquisar e das hipóteses em casos de dúvidas, enfim. Tá? Então, o patologista tem um papel importante na era da medicina personalizada, o diagnóstico histológico ainda é a base, e aí vem a manutenção da integridade dos biomarcadores, é fundamental, ou seja, formol em quantidade adequada e em formol bom. Tá? E a definição dos biomarcadores deve seguir essas normas internacionais de acreditação, que aí a gente vai conseguir ter dados semelhantes ao que a gente tem. Tá bem? Muito obrigada. Obrigada, Carolina. Excelente palestra, muito didática. Peço a doutora Kênia Borghetti, da Santa Casa, ser debatedora. Bom, boa tarde a todos. Então, corroborando, excelente a tua apresentação. E cada vez mais eu gostaria que o patologista estivesse em sala com a gente, porque isso é extremamente importante. Principalmente pós-quimionel. Avaliação da lesão pré-quimio, olhar a imagem, né? Claro que a palpação pré vocês vão perder, mas a informação junto do paciente, se pudesse sempre nós termos o patologista em sala, seria muito importante, né? Porque muitas informações vocês perdem, a gente não tem como levar essas informações ou deixar os exames com vocês. Por mais que a gente escreva, tu vendo a paciente na hora, vendo a gente ressecar, mostrar a peça, olha, nós tiramos assim, a posição da peça, então é extremamente importante. Outra coisa que eu acho que cada vez mais o patologista vai ter que nos ajudar em relação aos linfonodos sentinela pós-quimionel. Nos dá esses relatos dos achados de demonstração de que esse linfonodo negativou, né? Mostrar que realmente aquele linfonodo amostrado previamente positivo, agora ressecado ou através do sentinela ou por uma amostragem alvo ali, tirando o sentinela mais o linfonodo clipado, nos dê as informações de que realmente foram excisados esses linfonodos, né? Então, a relação médico-cirurgião e patologista tem que ser muito mais estreita, né? Se possível, se nós pudéssemos ter sempre o médico patologista da congelação dentro da sala, seria muito importante. É importante para nós, é importante para vocês, né? Por mais que se escreva as informações, às vezes vocês ficam muito limitados em entender o caso como um todo, né? Então, agradeço a tua apresentação, achei muito importante frisar isso, e principalmente essa parte da fixação do material. A gente tem que levar em conta mesmo esse tempo de fixação. Eu sempre procuro valorizar mesmo a imunistoquímica da core biopsy, por saber que é um material melhor fixado, né? Mas nem todos os serviços nos orientam a fazer a secção, ou vai atrapalhar, ou também teria que ter uma orientação melhor de como fazer secção, para nós não atrapalharmos depois, né, na avaliação da macroscopia. Mas muito importante a tua apresentação. E o que tu pode acrescentar? Ou alguém tem alguma pergunta para fazer? Deixa eu só, sobre os linfonodos pós-químio, a mesma coisa, eu sei que vai se falar sobre isso, da marcação pré, né? A mesma coisa que a gente enxerga de leito tumoral, a gente tem que enxergar no linfonodo também, tá? Ele também deixa a sua cicatriz. Então, isso a gente enxerga. E, às vezes, é difícil a gente ter certeza que aquele linfonodo, de fato, era aquele sentinela positivo, porque a gente não enxerga, né? O linfonodo sentinela, ele tem um protocolo específico, ele é diferente na sua avaliação com relação
ao linfonodo para a sentinela, por exemplo, ou de outra cadeia, a gente faz uma avaliação que tem secções que são muito mais próximas. Então, quando a gente vê um linfonodo que é dito sentinela e que a gente não vê essa cicatriz, provavelmente essa rota mudou. Não é mais o mesmo sentinela do que era pré-químio, digamos assim, entende, Kênia? Porque, por alguma razão, talvez aquela via linfática obstruiu e agora a gente tem uma outra via linfática corando ou marcando pelo probe que não era aquele inicial, porque a gente tem que enxergar essa cicatriz. Ou o clipe, enfim, se ele for clipado. Isso a gente vai abordar em outras palestras, provavelmente amanhã, né? Mas frisando a necessidade cada vez mais de se clipar o linfonodo previamente positivo, porque é muito frequente, em torno de 25% dos casos, o linfonodo sentinela não vai ser clipado. Ele vai desviar a rota e nós vamos retirar o linfonodo achando que era aquele previamente positivo, ele não é. Então, não vai encontrar essas alterações. E, cada vez mais, a gente tem que frisar que o patologista descreva essas alterações, nos mostre em laudo que ele visualizou que esse linfonodo previamente ele era positivo e tem alterações pós-quimionel. É que eu acho assim que os grupos de mastologistas que a gente atende em sala, né? Então, eu sou a chata que diz, não, bota a ALIS mais para lá, porque a margem eu quero aquela ali, entendeu? Então, mas eu sei que isso não é assim. Mas é uma conversa. O laudo, ele tem que responder àquela tua requisição. Por isso que eu frisei tanto na questão da informação. Quanto mais informação a gente tem, mais a gente responde, né? Porque às vezes nem não tem clipe, não tem imagem, a gente não tem nada e a gente tem que avaliar nada. E aí a gente trabalha no meio do nada. E aí a gente faz uma amostragem que é dentro da racionalidade, né? Porque assim, ela tem que ser custo efetiva também, não é possível a gente amostrar um setor grande, sem nenhuma imagem, que a gente não palpe nada, a gente vai ir atrás, mas existe um limite, né? É perda de tempo, perda de material, até se chegar ao diagnóstico, né? Claro, quanto mais informações pudermos dar, não só a marcação, ou até por alfinetes, demonstrando a área da peça. A gente tem feito cada vez mais mastectomias poupadoras de pele, então a pele não vai junto, não vai a área previamente tatuada, vai só a área clipada, que às vezes até tu achar o clipe também é mais difícil. Então, quanto mais informações a gente passar, melhor, com certeza, né? E lembrar que a radiologia, o raio-x da peça, ele ajuda muito perto da mamografia, porque muda o formato, né? Aquilo sai da pexia da mama, ele muda de formato. Então, se a gente tem o raio da peça, teve um caso que a gente fez, né, André, numa sexta, foi muito legal, na sexta, dita sexta-feira, que eu coloquei numa compressa e deixei ele bem durinho, e aí ela mandou para a radiologia. Quando a gente abriu, a gente desenhava, espelhou igual, e a gente conseguiu ver exatamente qual era a margem que tinha que ampliar. Esse é um trabalho que dá gosto, sabe? Porque a gente sabe que foi bem feito e que o nosso resultado vai refletir uma qualidade da cirurgia para paciente com resultado bom. A Betina queria fazer pergunta, eu não deixei. Eu nunca li sobre a questão da fixação da peça, é uma coisa que realmente me preocupa, e é uma coisa que a gente frisa bastante para os residentes, enfim. Mas eu nunca li nada e eu nunca vi nada sobre a compressa. Eu fiquei me questionando, como assim? O que tu quer me dizer com a compressa? Eu tenho que enrolar na compressa? Sim, porque o que acontece é que, às vezes, assim, os sacos dos laboratórios não são muito grandes, né? E o que as circulantes, que são as responsáveis por este passo fundamental, fazem? Colocam... Eu digo que quem é responsável por esse passo fundamental somos nós. Eu sei, mas muitas vezes terceirizado, né? Terceirizado para a circulante, que vai lá e pega aquela mama daquele tamanho, joga no saco. E aí aquela mama gruda naquele saco, que é a gordura, e aí elas botam formal em cima. Então aquela parte de baixo não recebe formal, nem chega o formal lá embaixo. Se tu envolver numa compressa, por capilaridade ele vai chegar. Então é só um auxílio de que toda aquela essa superfície... dica realmente... Isso é uma coisa que a gente faz na prática diária, assim, as peças, às vezes as circulantes, mas doutora, para que essa compressa? A compressa vai ficar aí. Elas ficam um pouquinho nervosas por causa da contagem, das compressas, exato. Mas a gente coloca, isso ajuda, tanto na posição, se tu for fazer radiografia, porque daí ela não anda na gordura ali, no saco, quanto para ajudar que por capilaridade aquele formal chegue em toda a superfície. Mesma coisa se tu fatiar, porque se tu fatiar uma mama grande, tu fatiar e tu botar ela fatiada ali dentro, aquela fatia não vai ajudar.
Mas se tu no meio da fatia colocar uma compressa, um papel toalha, qualquer coisa ali, aquele formol vai penetrar muito mais fácil. Isso é o nosso dia a dia no laboratório. Mas eu tenho feito esse trabalho de educação e as peças de intestino também melhoram muito fazendo isso. Assim, o pessoal abre, coloca a compressa. E aí, esses dias, chegou uma das nossas macroscopistas e disse, doutora, a senhora fez congelação desse intestino? Daí eu disse, não, por quê? Não, porque está que nem a senhora faz com a compressa aberta. Porque é educativo. Isso muda muito, melhora muito a qualidade da fixação. Tá? A peça, claro, é o que a Kênia falou, se a gente tem um setorzinho pequenininho, não precisa cortar. Estou falando das peças grandes, que a gente consiga fazer fatias de 2, 3 centímetros, que sejam lineares, paralelas, facilmente reconhecidas de que aquelas são secções de fato, não há nenhum problema de dúvida com relação a margens ou margem de ressecção profunda. Porque quando a gente tem a face é bem lisa, a gente consegue reconhecer bem. Mesmo nas adenomastés, se a gente tem a face ressecadinha, a gente consegue saber o que é anterior e posterior. O que ajuda a base do mamilo. Porque aí a gente vai ter a avaliação da base do mamilo adequada, principalmente. Marquem a base do mamilo. Eu faço sempre essa marca, superior, medial e do mamilo. Mais alguma pergunta? Não? Agradeço mais uma vez a participação. A Carolina é ótima. E claro que a participação do patologista em todas as etapas de tratamento é fundamental, principalmente no diagnóstico também. Então, erros da patologia são erros importantes, então é uma coisa que a nossa está totalmente baseada na patologia hoje em dia, ainda mais com os genéticas, com ER2 e testes, que agora estão saindo mais os adenolizumabs e imunossitoquímicas, mais. Então, tá, agradeço a todos. O que está definido é não ink na margem, está definido. Mas sempre como a gente tem o patologista na sala, aí quando vocês acham que sempre pedem para a gente dar uma ampliadinha. É que a avaliação na sala, a gente faz uma avaliação macroscópica, que às vezes o que acontece é que a gente tem essas traves fibrosas, por exemplo, tem áreas de adenose, que podem confundir. Aí, por uma questão de segurança, é melhor tu pedir para ampliar naquele momento do que ter que depois voltar. Mas a gente, no nosso laudo, sai distância por distância a macroscopia. Se ela é exígua, ela sai na microscopia, mas, de maneira geral, se não há tinta ou se ela não é exígua, ela é livre. Quanto que é exígua? A gente dá normalmente menos de 1 milímetro, que seria aquelas ali seriam exíguas, digamos, aquelas duas que eu mostrei. Isso é que o mastologista não quer ouvir. Isso, tangencia, tem 2 coisas exígua. que o mastologia não quer ouvir. Que vê alguma alteração em margens, né, depois que a gente definiu ali na sala, e que o linfonodo que era negativo ali, depois deu positivo. Mas somos humanos. Somos humanos. Infelizmente. Ou felizmente.